A sucessão ecológica é um ponto-chave dentro da ecologia para o entendimento da dinâmica e funcionamento dos ecossistemas. Porque a gente sabe que nenhum ecossistema ele é permanente. Ele sofre mudanças em um curto espaço de tempo, em um longo, ou ele permanece permanente por um longo espaço de tempo, mas vai sofrendo pequenas alterações, ou ele pode se modificar de forma abrupta. Então, a sucessão ecológica vai nos dar aqui uma base de como funcionam essas mudanças ao longo do tempo e como as comunidades que estão presentes nesse meio ambiente, nesses ecossistemas em modificação, eles se comportam. Como se dá a composição na dinâmica da alteração dos ecossistemas, os componentes bióticos e os componentes abióticos. Então, aqui a gente começa a nossa aula de sucessão ecológica. A sucessão ecológica deve ser entendida como um processo de alteração das comunidades, ou seja, a substituição das comunidades em uma sequência coordenada e gradual, certo? Que vai alcançar um equilíbrio no ambiente aonde essas comunidades vivem. Então, a sucessão ecológica se dá por uma série de eventos que levam à substituição das comunidades ao longo do tempo, certo? Então, em uma sequência ordenada e gradual. Veja que a sucessão ecológica ela não vai ser de forma abrupta, ela vai acontecer ao longo do tempo. Essa sucessão, é claro que ela obedece, né, uma série de características básicas. Características essas como sendo um processo não sazonal. O que eu quero dizer com isso? Ele não é um processo que vai acontecer em um determinado período do ano, por exemplo. Ele é um processo contínuo, lento, que vai sendo alterado e vai invadindo o tempo, aumentando aí a complexidade das comunidades. Então, essa é a primeira característica. A segunda dela está aqui. Ela ocorre como uma resposta às modificações nas condições ambientais, certo? Essas modificações ambientais de luminosidade, recursos hídricos minerais, vai proporcionando uma série de recursos para as comunidades que são mais exigentes e que vão substituindo as espécies, as comunidades anteriores, porque as novas, de repente, têm um poder melhor de adaptação e de competição do que as espécies que já estejam instaladas. E também, elas provocam aqui, como eu já disse, né, organismos que são cereais, tá? E por último, esse processo básico de sucessão, ele termina, né, com o estabelecimento de uma comunidade em equilíbrio, que a gente vai chamar de comunidade aqui, que já foi citado, comunidade do tipo clímax. Aqui também foi citado, tá? Clímax é uma comunidade em equilíbrio, ou seja, em homeostase. Tá bom? Todo o processo de sucessão ecológica ela tem que iniciar com um conjunto, né, de organismos que a gente vai chamar de comunidades, ou espécies pioneiras. Qual que é a característica delas? As comunidades ou espécies pioneiras são aquelas que são as primeiras a se instalar no ambiente. Tá? Primeiro detalhe delas, até vou colocar em vermelho para te chamar a atenção, vermelho bem vivo aqui, né? Olha só, são as primeiras a se instalar no ambiente. Sabe por que elas são as primeiras a se instalar? Porque elas têm necessidades mínimas para conseguir se instalar. Elas se instalam com o mínimo de recursos que o meio tem a oferecer para elas, tá? Elas não são nada exigentes do ambiente. As espécies pioneiras podem ser citadas como, por exemplo, os líquens, que são uma associação mutualista entre algas e fungos, os musgos, né, representante do grupo das briófitas, e gramíneas, né, também representante lá dos grupos das angiospermas, né, monocotiledôneas, que tem um crescimento rápido, né, e exigem muito pouco do ambiente.
Então, as espécies pioneiras são as primeiras espécies a se instalar em um ambiente que não apresenta vida e que vai dar o primeiro passo do processo de sucessão biótico em um ambiente, provocando alteração ao longo do tempo e abrindo caminho, dando mais condições às próximas comunidades que possam vir a se instalar em um ambiente. Então, vamos ver como é que a gente pode caracterizar os diferentes tipos de sucessão ecológica. A sucessão primária é o nosso primeiro tipo de sucessão ecológica, que consiste no quê? Consiste aqui em locais onde não apresentem vida anteriormente, ou seja, que antes não tenham sido ocupadas, certo? Essas áreas, a gente pode caracterizar elas por serem áreas recém-formadas. Tá? Por isso que são ambientes extremos, e nesses ambientes extremos, então, eles não apresentavam vida anterior. Tá? Esses ambientes de sucessão primária, eles não apresentam condições mínimas à sobrevivência para a maioria das comunidades, só para aquelas caracterizadas como espécies pioneiras. Tá? Alguns exemplos podem ser dados aqui como ambiente de sucessão primária. Por exemplo, dunas de areia, rocha vulcânica recém-solidificada, uma ilha recém-formada. Mas o exemplo que eu vou utilizar de sucessão primária está aqui, ó, dunas de areia que constantemente estão se modificando por ação do vento, tá? Então eu peguei uma planta aqui que vai me servir como modelo de sucessão ecológica, que são aqui, ó, sementes de gramíneas. Tá? Essas gramíneas que sofrem facilmente uma dispersão pelo vento, vão encontrar aqui um ambiente no qual elas irão, com o tempo, germinar, e quando elas germinarem, elas vão dar origem, então, a novas plantas. Olha lá, aqui elas germinando, certo? Pois bem, quando essas plantas, essas sementes, elas começam a germinar, alguns fatores de modificação que caracterizam uma sucessão ecológica já começam a acontecer. Quer ver o que começa a acontecer? As raízes dessas plantas, deixa eu ver se eu tenho... Sim, as raízes dessas plantas, olha só, elas promovem o quê? As raízes, elas tendem a fazer o quê? Um aumento de estabilidade do solo, tá? Essas raízes, elas vão reter, porque essas plantas, elas também vão passar pelo seu ciclo de vida, onde a semente germina, a planta cresce, ela se reproduz e acaba morrendo depois. E essa matéria agora, ela vai sofrer um processo de decomposição que vai proporcionar um maior volume de nutrientes. Só que no solo também as raízes vão reter líquidos, vão reter água no solo. Então também vai haver aqui um aumento de recursos hídricos, tá? O aumento de recursos hídricos, minerais, né, ao longo do processo de sucessão. A gente entende, então, que vai aumentar a umidade, tá? A umidade do solo, vai aumentar também, vai diminuir a temperatura, tá? Porque esse aumento de umidade também vai fazer um controle da temperatura e tudo isto vai levar com o tempo, certo, a uma modificação, bem importante que eu vou colocar agora, uma modificação do microclima.
Quando eu falo do microclima, é do ambiente que está sendo modificado. Se eu penso no ambiente todo, num ecossistema todo, eu já estou pensando em mesoclima. Quando eu falo num conjunto de ecossistemas que estão se modificando por processo de sucessão, eu já falo em mesoclima e em macroclima. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? Outras espécies mais bem adaptadas a este ambiente, claro, que junto com as gramíneas, vão encontrando condições para que elas possam vir a se instalar nesse ambiente. E quando elas se instalam neste ambiente, só deixa eu pegar uma outra cor aqui. Quando elas se instalam nesse ambiente, só modificar aqui, elas encontram então ambiente ideal, olha lá, para novos organismos poder se instalar, certo? E se instalando nesses locais, olha, por exemplo, este aumento de estabilidade proporciona, então, um aumento até da chamada diversidade, tá? Este aumento da diversidade, claro, só deixa eu modificar aqui, né, o meu desenho, incrementando ele para você, né, que está estudando aí agora, né, e quer pelo menos um pouquinho de qualidade aí. Veja que nesse último ambiente, que é aquele ambiente estável agora, eu crio uma série de condições a outros animais que podem vir a se instalar. Como, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Imagine que pode vir agora aves, encontrar um local onde eles podem vir a nidificar, fazer seus ninhos. Outras espécies, sei lá, posso estar falando de um ambiente litorâneo, né? Então pode ter aqui organismos como, sei lá, um caranguejo aqui que veio a se instalar nessa região, certo? Pode também ter o que aqui? A gente pode ter, por exemplo, sei lá, podemos ter aqui, ó, cobras que se instalam nesse local, certo? Uma série de animais, olha lá, outro que eu posso trazer aqui para ti, ó, que é interessante, roedores, né? Roedores, certo? Que vão se colocar nesse local aqui. Então, num aumento de complexidade, novas espécies vão encontrar nichos que eles podem se adaptar e sobreviver e dar sequência à vida, certo? Então, esse é um processo de sucessão ecológica até chegar ao ambiente final, que é altamente estável, que é o ambiente clímax. Vamos para o nosso próximo tipo de sucessão ecológica, então. Então, chegamos no segundo caso da sucessão ecológica, que é a chamada sucessão secundária. Esse segundo caso ele é muito interessante, porque essa sucessão secundária, olha só que legal, ela ocorre em locais que antes já apresentavam vida, que já tinham sido ocupadas anteriormente, tá? Então, olha um detalhe bem interessante que tu vai fazer nas tuas anotações aí em relação à sucessão secundária. Esse processo de sucessão, ele é um processo, basicamente, né, mais rápido quando comparado à sucessão primária. Por quê? Porque já apresenta condições mínimas para a sobrevivência. O que significa que não vão ter que as espécies pioneiras não vão ter que criar essas condições para outras espécies. Aqui não. Aqui essas condições já estão estabelecidas, porque existia a vida anterior que já fez isto. Bom, então a gente pode pegar alguns exemplos aqui, como por exemplo, campos queimados, né? Uma floresta que foi desmatada, que vai ser o nosso exemplo. Uma lavoura que foi abandonada, tá?
Então eu vou pegar um exemplo então aqui de uma floresta que foi desmatada. Tá aqui ela tem uma floresta primária e ela sofreu um desmatamento. Quando ela sofre um desmatamento, esse solo ele fica sem cobertura nenhuma. E a gente passa a chamar esse local então de substrato aberto. É aqui que começa o processo de sucessão, tá? Ela só é secundária porque tinha um passo anterior, que é esse passo acima aqui, que é a sucessão dada a uma vida que já existia antes de começar o processo de sucessão, que sempre é marcado pelo substrato aberto. Pois bem, a gente entende então que algumas comunidades pioneiras, agora aqui ó, que algumas comunidades pioneiras se instalem nesse substrato, tá? E, por exemplo, já deem início da vida, formando ali, por exemplo, os campos limpos, né? Formado por gramíneas, uma vegetação mais homogênea, certo? Um pequeno número de indivíduos do reino animal, de pequeno porte, de baixa biodiversidade. Mas essa diversidade começa a aumentar e as condições do meio também começam a aumentar com a estabilidade do solo, aumento de recursos hídricos minerais e vai abrindo espaço para outras espécies, caracterizando indivíduos de maior porte, então formando aqui o que a gente chama de campos, os campos sujos, né? Onde tem indivíduos que são arbóreos arbustivos, dando então a abertura para as espécies com o tempo de maior porte, formando agora, ao final, uma comunidade, né? Uma comunidade aqui em equilíbrio, que está em homeostase, ou seja, em equilíbrio, que é essa floresta secundária, que é uma floresta semelhante à floresta primária, mas que pode ter alguns elementos, entre eles, que tiveram um crescimento acelerado, um pouco mais rápido, até chegar à forma de vida adulta. Tá bom? Então aqui a gente viu a sucessão secundária e comparado com a sucessão primária, é importante que você lembre aquele detalhe que está lá em cima, tá? Aqui, ó, esse detalhe que está aqui, que ele é mais rápido que a sucessão primária porque ele já apresentava condições mínimas do ambiente, tá bom? Então, lembre de pontuar a diferença entre sucessão primária, que foi vista anteriormente no vídeo, e essa sucessão que é a secundária. Tá? A sucessão secundária ela pode ser utilizada dentro de questões de impacto ambiental, um desastre natural, enfim, porque eram ambientes que já apresentavam vida anteriormente. Tá? A sucessão secundária ela é bem trabalhada e a gente consegue alocar esse tipo de conceito, como já dito anteriormente aqui, em diferentes partes da biologia, né, como por exemplo o estudo de biomas, o impacto ambiental, enfim, em uma série de conteúdos aí. Tá bom? Então vamos aí ver o que a sucessão ecológica tem para a gente estudar ainda. Chegamos a um ponto bem importante e bem interessante aqui da sucessão ecológica, que é esse esquema didático que está aqui dos processos que ocorrem de sucessão ao longo do tempo, que podem ser nomeados. Lembra o seguinte aqui, ó, que esse esquema didático aqui ele pode ser utilizado tanto na sucessão primária como na sucessão secundária. Como eu já disse na parte anterior aqui da nossa videoaula, todo o processo de sucessão deve iniciar aqui, ó, aqui embaixo, ó, com o quê? Ele inicia então com o substrato aberto, que não tem vida. Não me interessa se o substrato está começando aqui a vida, o que caracteriza a sucessão primária, ou se anteriormente a ele tinha vida que caracterizava a sucessão secundária. Isso não me interessa. Os processos de sucessão ecológica começam aqui, no substrato aberto, tá? Que não tem vida agora, tá? Tudo se inicia a partir daqui. Quando chega à vida, ela marca, então, o primeiro estágio de sucessão, que é chamado de ecese, tá? Que é o estágio inicial,
que é marcado pela chegada das espécies ou comunidades pioneiras, que são as primeiras a se instalar e que vão fazer o quê? Fazer o abre-alas, possibilitando o aumento de substrato, o aumento de condições para outras espécies que sejam, outras comunidades que sejam mais exigentes. Comunidades essas que vão sendo substituídas ao longo do tempo de forma gradual, formando estágios intermediários após essa comunidade ali, que é a comunidade pioneira, que é chamada de séries, ou ainda por cima, chamado de serial. Tá? Marcando então estágios intermediários que vão fazendo o quê? Já vão aumentando a estabilidade do solo, fazendo, muito importante que eu vou colocar agora aqui, as alterações nas condições do ambiente. Alterações essas como, vamos lá, os recursos, né? Hídricos, minerais, tá? Temperatura, luminosidade, enfim, esses aqui são alguns exemplos. Até que eles chegam no último estágio de sucessão, que eu falei que é o estágio até agora, que é o estágio em equilíbrio, tá? Esse estágio em equilíbrio a gente diz que é uma comunidade clímax, tá? Agora olha só, eu coloquei aqui embaixo o que caracteriza esse último estágio de sucessão, que é a comunidade clímax. Então, de novo, como representante do último estágio de sucessão ecológica, ele é caracterizado, certo, por apresentar espécies que são os melhores competidores de uma comunidade. Ou seja, aqui dentro da comunidade de clímax, eu vou até acrescentar, vou acrescentar aqui, porque ele vai apresentar uma alta biodiversidade. E que é sustentável, certo? Um ambiente mais homogêneo, tá? Onde não tem oscilação, por exemplo, de fatores abióticos que influenciam os fatores bióticos, tá? Então, a gente aplica na sucessão primária, a gente aplica na sucessão secundária estágios como ESESI, que é o estágio marcado pelas espécies pioneiras, comunidades pioneiras, séries ou serial, que é um processo de estágios intermediários marcados por comunidades que vão se substituindo de forma gradual ao longo do tempo, e por fim, as espécies finais ali das comunidades clímax, que são as últimas a se instalar nesse ambiente, que levam este ambiente ao equilíbrio, certo? À homeostase. Tá? Então esse é um esquema didático dos processos de sucessão ecológica, nomeando cada um das suas etapas. Mais um ponto importante da sucessão ecológica que vai servir de análise e que são dadas pelas questões que são difíceis quando aplicado esse conteúdo. Que é o que ocorre, uma tendência, né? Uma tendência dos processos de sucessão ao longo do tempo, que devem ser entendidos do início dos estágios, que são chamados de estágios jovens, até a sua maturidade, que é conhecido como estágio clímax, onde esses ecossistemas, como o conceito de sucessão, sofrem profundas modificações em diferentes aspectos aqui. Aspectos esses que estarão aqui embaixo, alinhados e que a gente vai ver agora. Então aqui a gente vai ver algumas modificações que acontecem nos ecossistemas, por exemplo, a composição das espécies, tá? A composição das espécies, inicialmente ela é muito lenta, mas ela tende a se acelerar a partir do momento, então, em que os recursos do meio tendem a aumentar. Então ela muda muito rápido nos primeiros estágios, tá? Ali no ESESI e no estágio serial, mas depois ele fica mais lento, porque como a biodiversidade dela é grande, a competição dela é grande também, então a composição das espécies tende a entrar em equilíbrio, tá? O segundo, o tamanho dos indivíduos, ele tende a aumentar, até porque a disponibilidade de biomassa vai aumentar, certo? A biodiversidade também vai aumentar, até que vai chegar a um nível máximo, que é a capacidade que o meio pode suportar com isto.
Lembra que tem um conteúdo dentro de ecologia que é a chamada curva de crescimento populacional. Essas curvas elas sempre chegam a um patamar onde elas ficam oscilando depois, que é o máximo que o meio ambiente consegue suportar. Quando a gente fala da biomassa total desses ecossistemas ao longo dos processos de sucessão, ela só aumenta, porque vão sendo incorporados novos elementos ao longo do processo de sucessão. A respiração das comunidades, ela também vai aumentar, porque depois das espécies vegetais começam a chegar as espécies animais, fungos, bactérias, enfim, então a respiração da comunidade também aumenta. E também a gente pode comparar aqui a razão da fotossíntese para com a respiração celular. No início, as espécies vegetais estão em maior número do que as espécies animais, porque, claro, né, aqui comparando eles, né, o processo de respiração é autotrófico e o processo de respiração ele é dependente do de fotossíntese. Então, no início, a fotossíntese é maior do que a respiração, mas depois de uma comunidade clímax, elas tendem a se igualar. As cadeias alimentares, então, com o tempo elas vão ficando cada vez mais elaboradas, tá? Então, cada vez mais elaboradas aqui, a gente entende que esses processos de sucessão, estou melhorando só um pouquinho a luz aqui porque eu estou meio no escuro, né? Aí, ó, que esses processos de sucessão fazem o seguinte, tá? Eles no início, eles vão ficando mais elaborados, eles têm poucos indivíduos, mas passando das cadeias lineares, com poucos indivíduos, eles vão formar o que aqui, ó? Olha a importância, teias complexas, cada vez com mais número de indivíduos, porque aumenta os números de nichos, tá? Os ciclos biogeoquímicos, eles também aumentam, tá? Tornando-se cada vez mais rápidos, porque a quantidade de elementos, o volume de elementos também se torna mais rápidos, o processo de reciclagem é mais rápido. E a conservação dos nutrientes também ele vai aumentar, porque ele vai sendo incorporado também lá na biomassa. Tá certo? Então aqui a gente encerra, né, mais um conteúdo de ecologia, que é a sucessão ecológica. Estuda com bastante atenção esse conteúdo, porque ele tem conteúdos dentro dele que são fáceis, mas que nem essa última parte que a gente viu aqui embaixo, ela não é tão fácil assim, tá? Então essa é a parte complexa dos processos de sucessão, tá bom? Espero que tu tenha entendido, espero que essa aula tenha colaborado com o teu conhecimento, certo? Valeu e até a nossa próxima aula!